aqui tratando justamente da a declaração do do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que em um evento da LIDE, a organização aqui do João Dória, disse abertamente que pediu a intervenção norte-americana no Brasil. Eu vou abrir aspas aqui para as palavras exatas dele, para não dizerem que isso aqui é invenção nossa. Mas foi o seguinte, Márcio Roberto. Eu mesmo, Luiz Roberto Barroso, naturalmente, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes, eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira. Uma delas no próprio Departamento de Estado. E acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtém os seus custos e os seus equipamentos. A frase do Roberto Barroso aqui, em Nova York, durante a Brasil Week, organizada pelo João Dória Júnior, ex-prefeito de São Paulo e ex-governador. Nossa, isso aqui é tão maluco, mas ele está assumindo, então, que ele é um serviçal do... Ele é um Moro. Ele primeiro assim... Mais inepto ainda, talvez eu diria. Isso que eu queria comentar. O Luiz Roberto Barroso, ministro aí, presidente do STF no momento, toda vez que eu ouço falar dele, ele está nos Estados Unidos. Aí ele relata todas as vezes que ele foi nos Estados Unidos. Teve o episódio em que ele estava nos Estados Unidos e falou pro cidadão lá, perdeu o mané. O cara tá sempre por lá, né? Tudo bem, isso por si só não é crime, mas é um pouco curioso, né? É um pouco interessante, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Aí agora ele admite o seguinte, que ele, enquanto agente do Estado brasileiro, pediu a um país estrangeiro, né, a representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos, hein? Ele falou, que interviessem na política nacional, né? Isso daí é base para impeachment de um ministro. Inclusive ele deveria ser preso por causa disso. Isso é crime. Chama-se crime de lesa pátria. Né? Ele, enquanto ministro do Brasil, ministro do STF, né? Pedindo aí para o governo norte-americano intervir no Brasil. Isso aí, não tem o que você vai falar. Né? Aqui tem vários crimes. Crime de traição, o atentado contra a soberania nacional. Ele entrega os interesses brasileiros a um país estrangeiro. Você tem um crime de abuso de autoridade, que ele usa... ele vai sim... Pessoalmente, ele foi lá e pedir interesse estrangeiro contra os nacionais. Tem a prevaricação, ele satisfazer o interesse pessoal ou alheio, pedindo ajuda a país estrangeiro. Tem o crime contra as relações exteriores do Brasil, que é um atentado contra a independência do Brasil. Tem atentado à Constituição e à soberania popular, aí tem muitas coisas, etc. Né? Agora, o crime principal que o companheiro Francisco colocou, o crime de lesa pátria. Ele traiu os interesses da nação. Ele foi de forma sorrateira, ele não foi oficialmente... Ele é como é que diz? Ele é uma autoridade brasileira, né? E ele foi em outro país participar de uma palestra. E lá ele afirma isso aí, mostra que várias vezes ele foi aos Estados Unidos pedir que os Estados Unidos interviesse no Brasil. Isso aí é um crime profundo. Agora, vamos falar a verdade. Politicamente falando, o que é que significa quando um cara sai do Brasil e vai pedir ajuda para os Estados Unidos? E no caso aqui, é tão grotesco que ele fala que graças aos Estados Unidos, no Brasil não houve golpe de Estado. Vamos explicar uma coisa? O Brasil, os golpes de Estado que o Brasil sofreu, a gente pode citar o de 34, o de 54. Não tem o de 54? 54. Temos o de 54, que foi obra dos Estados Unidos, que não prosperou, mas foi obra dos Estados Unidos. Nós temos o golpe de Estado de 64,
que foi um momento, foi uma das coisas mais tenebrosas que o Brasil já viveu. Foram 20 anos. 20 anos. Graças a quem? Aos Estados Unidos. Nós tivemos o golpe de Estado mais recente no Brasil, que está ainda em continuidade, que foi quando derrubaram a presidenta eleita Dilma Rousseff. Eles derrubaram a presidenta eleita Dilma Rousseff, colocaram o Temer no lugar. O Temer foi lá e rasgou assim, todos os direitos que ainda continuavam existindo no Brasil. Graças a esse golpe, nós tivemos o governo do Bolsonaro. E aí o cara fala assim, graças aos Estados Unidos no Brasil não tivemos golpe. Pelo contrário, todos os golpes que houveram na América Latina foi obra direta dos Estados Unidos da América. Não, essa frase dele só faz sentido no seguinte contexto, que até foi o que o Rui falou, né? Graças aos Estados Unidos não teve golpe, porque nesse momento específico os Estados Unidos resolveu não dar o golpe. Esse que foi o golpe, na verdade. Exato, o não golpe dos Estados Unidos, é eles que decidem. É absurdo isso daí, né? Cara, você falou, né? O Jones Mamuel aí, esse aqui não é aquele lamba-bota. Não, Ele esse aí pegou tá a lá, bota, botou na boca, chupou a bota, engoliu, fez que nem a menina com o microfone. engoliu a né? bota, né? Tirou a bota, lambeu o dedão e foi lá e falar pra você, viu? Não é que capacho é uma palavra muito pequena. Eu não sei. Qual é uma palavra... Fala aí, Assad. Qual é a palavra mais... O que significa isso aí? Qual é a palavra mais certa? Lambibota do imperialismo, aqui já não significa mais isso. Vamos fazer uma enquete aqui, então, bom, aqui a gente teria que, na verdade, pedir pro pessoal sugerir aqui com live pix pra gente. Mas uma coisa que me chama atenção nisso é que, cara, eu queria pedir um comentário de vocês, mas eu tenho a impressão de que até o Moro, que era muito escrachado, ele tinha mais cuidado em manter as aparências. Nossa, aí o cara muito... É meio burro também, né? E o cara vai e fala um negócio desse, cara. O pessoal é muito louco. É muita loucura. Então, companheiros, nós vamos... Aqui, ó, só um detalhe. Aqui, a palavra correta aqui mesmo aqui é um agente do imperialismo. O cara é um agente do imperialismo dentro do Brasil. Essa é a verdade. Você pode usar lacaio, pode usar traidor da pátria, pode usar o que for. Né? Filho da puta... Mas o cara é um agente do interesse estrangeiro dentro do Brasil. Isso que ele é. Na verdade, é todo o STF, né? Você vê que o principal representante do imperialismo hoje no Brasil é o senhor Cabeça Lustrada, o Alexandre de Moraes. É o principal representante. Não é você, Assad. Não é todo careca que é ruim, né? O ruim aqui é o cara que é agente do imperialismo. O senhor... E aí, o lambibota. Nós estamos feitos, né? Você tem a Sônia Guajajara, que é lambibota, que é de esquerda. Você tem o Barroso, que é lambibota, que é de direita. Aí você não sei onde é que nós vamos parar com isso.